o programa Educação Brasileira de hoje vai tratar do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Para conversar conosco estão aqui a professora Gisele Gama e a professora Cecília Condeixa. Ambas foram consultoras da OCDE sobre a avaliação aqui no Brasil, sobre o PISA, também foram consultoras do INEP durante algum tempo. A professora Gisele doutora em língua portuguesa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e presidente da Abaquar Consultores. E a professora Cecília, também pesquisadora na área de ciências, de avaliação, também foi consultora do INEP. Muito obrigada às duas por participarem conosco aqui do programa Educação Brasileira. Então, para começar, eu queria que vocês fizessem uma avaliação, dessem uma olhada nesse resultado que foi divulgado ontem, né, dia 3 de dezembro, obtido no Brasil nessa última edição, na edição de 2012 do PISA. Então, qual que é a avaliação que a senhora faz, professora Gisele, em relação ao posicionamento do Brasil? Bom, se a gente olhar para dentro, melhorou um pouco em relação à última avaliação. Ocorre que o PISA precisa ser olhado no contexto global. Ele é uma avaliação de desempenho global dos países participantes, 66 países agora. E o Brasil piorou. Se a gente considerar o fato de que o dado em si é pouco relevante, que é mais importante observar o desempenho da proficiência, e são 5 proficiências em leitura, 6 em matemática e 6 em ciências, o Brasil continua no mesmo estágio inicial. Que lá da prova de 2000. Exato, que é um estágio ruim, é um estágio pífio, eu diria. Então, ou a gente enfrenta o problema e cria políticas públicas para revolucionar a educação brasileira, ou então vamos ficar sempre dizendo que melhorou aqui e ali e ficar satisfeitos com o resultado, que é um resultado bastante ruim para um país que está evoluindo em termos econômicos no quadro mundial. É importante a gente dizer, então, que o Brasil fez 410 pontos em leitura, 405 em ciências e 391 em matemática. E o que foi anunciado que houve uma pequena evolução em matemática, né? Saiu dos 386 pontos alcançados em 2009 e pulou para esses 391 em 2012. Como é que a senhora vê isso, professora? Justamente, eu coincido em opinião aqui com a professora Gisele, observando que essa mudança pequena numérica corresponde a uma estabilidade no nível de proficiência, né? Dentre os 6 níveis de proficiência, a gente continua como um conjunto com a maior porcentagem no nível 2, né? O nível é de 1 a 6. Nesse nível 2, significa que os alunos conseguem reconhecer apenas conceitos básicos, reproduzir conhecimentos, eles não conseguem decodificar contextos mais complexos e nem conectar informações que estão em textos dispersos no item de prova, né? Uhum. Depois a gente vai falar um pouco do item de prova para a nossa audiência compreender melhor o que isso significa, né? E realmente o nível de proficiência continua o mesmo, ainda que haja um pequeno acréscimo. Dentro do mesmo patamar. Dentro do mesmo patamar. Significa que as competências dos alunos ainda estão no mesmo nível. O dado deste ano é que você tem 49% que não sobrepujam o nível 2, tá? Que é esse nível mais básico das competências. Tá certo? E isso realmente não dá para comemorar essa pequena acréscimo, né, numérico nos resultados médios do Brasil. Quando a gente fala na elaboração do PISA, antes acho que é bom a gente até explicar um pouco como é que nasceu essa avaliação, acho que a senhora poderia colocar isso, professora, e como que ela é pensada, como que ela é aplicada, quem são os alunos que participam e quais são os países que participam, né? Bom, os países membros da OCDE, mais os países convidados. O Brasil participa como país convidado desde o início. 2000 foi a primeira edição, nós começamos a discutir o PISA no Brasil em 1999. Todos os países participam com uma discussão sobre a qualidade do item, se esse item tem algum choque cultural, se o item é um item que tem a ver com o currículo do país, se houver qualquer discordância em relação ao todo, isso é avaliado, são feitas discussões internacionais, sempre em países membros, e depois esses itens são levados para pré-teste. Depois de pré-testados, esses itens são novamente avaliados por esse grupo, que é o grupo
de representantes de países de todos os países. Foi o grupo que a senhora fez parte. Exatamente, e a professora Cecília também. Cecília também. E depois dessas discussões, então, são montadas as provas. Elas são organizadas, demora-se 3 anos para que a prova seja, enfim, organizada. Participam meninos de 15 anos a partir da 7ª série, 8º ano do ensino fundamental no Brasil. O dado relevante é que nas primeiras edições nós trabalhamos no Brasil com aplicação para 10 mil estudantes. Em 2006, nós tivemos um desvio padrão ruim no Brasil. E então, a partir da edição de 2009, nós aumentamos isso para 20 mil estudantes. Esses 20 mil estudantes são sorteados a partir da base do censo. Então, o censo é enviado para a OCDE e lá eles fazem um sorteio aleatório de estudantes de 15 anos. Então, tem representação do país inteiro. Quem escolhe a amostra é a OCDE. E aí há uma aplicação dentro do país, essa aplicação conta com consultores externos. Eu, por exemplo, já fui contratada pela OCDE para acompanhar o programa, assim como a professora Cecília também. E então, a OCDE tem representantes no Brasil para acompanhar a qualidade também dessa aplicação. É um programa muito importante, ele é seguro e os dados são confiáveis. E essa discussão internacional é uma discussão muito sólida. São várias etapas até que a prova seja finalmente construída. Então não dá para dizer que é desigual ou que não tem a ver com a realidade do país, porque isso tudo é levado em consideração. E a gente deve considerar que, em linhas gerais, até em matemática, considerando o sucesso do número, nós também caímos em termos de ranking. Então, como a professora Cecília disse, não é o que comemorar. Professora, agora falando um pouco sobre essa amostragem e sobre a divulgação feita ontem também em relação a esses números de 2012, o relatório da OCDE diz que o progresso do Brasil em incluir alunos no ensino, ou seja, aumentou o número de alunos de 15 anos na escola. Que essa maior oferta fez com que o Brasil tivesse um desempenho pior, vamos pensar assim, em relação ao ano anterior. Como é que a senhora vê essa questão de mais aluno na escola e o desempenho ser pior? Não, de fato, parece um paradoxo, mas não é. Porque você tem todo um esforço de inclusão de camadas demográficas que estavam fora da escola. Quer dizer, esse é um esforço que, de fato, o país tem que realizar, né? Trazer, quer dizer, a ideia da educação elitista já está bastante distante da nossa realidade hoje, né? Você tem um grande contingente que está na escola, existem verbas de transporte, as crianças de meio rural estão indo às escolas. Então, a escola hoje recebe alunos cujas famílias não frequentaram a escola. Existem inúmeras pesquisas que demonstram que é um fator importantíssimo na escolarização, né? É o nível de escolaridade da família, dos pais. Então, o capital cultural da criança influencia na nota final. Influencia, pode dizer isso. Exatamente. Então, quer dizer, você vai ter hoje, por um lado, uma menor defasagem idade-série, né? Você tem também uma inclusão de camadas de população que estavam ausentes, né? Pensando demograficamente, e é claro que isso influencia. Por outro lado, você comemora o fato desses alunos estarem frequentando a escola, né? E também o fato dessa amostragem cobrir estes alunos, né? Isso é muito importante. E esse dado que a professora Gisele colocou, o aumento da amostragem é fundamental. Porque, veja bem, a amostra padrão do PISA é 10 mil. A nossa amostra veio crescendo, né? Nós saímos de uma amostra um pouco menor do que 10 mil, passamos para 10 mil e agora temos 20 mil, aproximadamente, né? Isso vai revelar de uma forma mais fidedigna a nossa população escolar, né? Então, existe essa preocupação, sim, tá? O PISA, com o seu consórcio, né, que é o consórcio de especialistas em avaliação que realiza a prova, né, e que coordena essa realização, traz este objetivo, mostrar o resultado mais próximo de uma amostra estruturada, de uma amostra que é escalonada de acordo com o nosso censo escolar.
Uma outra questão também que foi levantada pela OCDE foi em relação ao investimento em educação, em que o Brasil precisa investir mais em educação para conseguir um resultado melhor, não só no PISA, claro que a gente está pensando na educação, na qualidade da educação de uma maneira geral. Mas essa questão do investimento em educação é algo que a gente tem discutido muito ultimamente, justamente por conta do Plano Nacional de Educação. E um termo que é o custo aluno-qualidade também tem sido discutido muito em relação, principalmente por conta dessa tramitação do Plano Nacional de Educação no Congresso. Qual que é a opinião da senhora em relação a isso, professora? Educação e investimento são coisas importantes desde que o investimento seja feito da forma correta. Não basta ter um percentual, né? Por exemplo, Xangai, que é a primeira colocada no PISA no mundo, investe menos do que o Brasil hoje. A Finlândia investe mais ou menos a mesma coisa que o Brasil investe. O problema Mas em quantidade ou em porcentagem do PIB? Em percentual. Tá certo. O importante é como esse investimento é feito. O que acontece no Brasil, depois da ditadura militar, nós não enfrentamos o que a ditadura militar fez com a educação brasileira. O que se fez com a educação brasileira desde a ditadura militar, Lei 5692, foi um esfacelamento do pensamento do estudante. E hoje os professores brasileiros foram estudantes na ditadura militar. É preciso investir nesses professores para criar pontes educacionais que possam fazer sentido no que a gente entende como qualidade na educação. Qualidade na educação é fazer com que o cidadão possa contribuir e transformar o mundo. Como é que você faz isso com um cidadão que não tem um pensamento organizado, próprio, ele não é uma pessoa crítica? E os professores hoje, que foram estudantes na ditadura militar, eles não foram preparados para esse desafio. O que o Ministério da Educação precisa fazer é enfrentar, como o Chile enfrentou. Em 2000, o PISA no Chile mostrou que os estudantes não sabiam leitura, como nós não sabemos, né? Leitura no sentido de... da essência da leitura, que é fazer uma avaliação crítica daquilo que se lê. O Chile não tinha esse resultado e o que se fez foi uma revolução de 2000 a 2003 e assim por diante. E o Chile hoje tem resultados excelentes, né, comparáveis com os melhores do mundo. Na América Latina é, sem dúvida, o melhor. E nós não enfrentamos isso. Todas as vezes que saem resultados da avaliação, nós ficamos tentando dizer que é lindo aquilo que a gente está vendo que não é. Então, ou a gente enfrenta essa realidade e destrói esses muros invisíveis que são consequência da ditadura militar, e enfrenta o problema de que nós, brasileiros, não sabemos ler no sentido absoluto da palavra, na proficiência máxima, que é uma proficiência de ciências, de matemática e de leitura, que é a proficiência que quer dizer, olha, eu sou um cidadão crítico e eu quero transformar as coisas que eu considero que não estão adequadas no mundo, no meu país, na minha cidade e no mundo. Os brasileiros não estão enfrentando essa questão na educação ainda. O Ministério da Educação precisa se comprometer com isso, porque o PISA está gritando que o Brasil não está fazendo o seu trabalho. Como é que foi o trabalho lá no Chile, professora Ellen? Como é que a primeira nota deles não era tão boa Não foi boa em 2000 e eles resolveram, então, criar políticas públicas para ensinar os professores de todas as áreas a criar metodologias de ensino de leitura, porque todas as áreas precisam da leitura para que sejam bem-sucedidas, né? Então, professor de história virou professor de leitura e, com isso, foram trabalhadas as metodologias. Como é que se ensina a leitura? Não é botando um livro na frente do menino e dizendo ler. Existem metodologias para ensinar a leitura. Como é que você vai de um nível de proficiência só de localizar uma informação até um nível crítico em que você faz correlações, você busca informações externas? Como que se faz isso? E aí os professores aprenderam a ensinar. Então, houve um investimento na formação de professor. Muito forte do Chile na formação desses professores. E o salto qualitativo disso, nos resultados dos PISAs posteriores, foi absoluto, foi importantíssimo. E o Brasil pode fazer isso. A questão é que o Brasil ainda não enfrentou essa realidade. Professora, em relação às ciências, especificamente, que é uma disciplina que a senhora domina bem, como é que pode ser visto a questão das ciências no Brasil? Antes, Tatiana, eu quero completar um pouco o que estava contando aqui a Gisele, lembrando que as unidades do PISA, né, as unidades do PISA, elas
diferente de outras avaliações, ela tem um texto que é considerado o estímulo e depois algumas questões, né? Questões que podem ser de múltipla escolha ou questões dissertativas que o aluno vai, então, responder de próprio punho. Muito bem, os textos estímulo, mesmo na prova de leitura, não se restringe a textos que nós tradicionalmente conferimos como textos de língua portuguesa, tá? Não é apenas literatura. Então, textos de jornal, alguma coisa assim. Não, você vai ter gráficos, mapas, esquemas, né? Textos múltiplos, textos históricos, textos que dizem respeito, inclusive, ao interesse científico ou noticiários, né? Então, são textos diversificados. Que exigem diversos tipos de leituras. Exatamente. Né? Então, aquilo que a Gisele falou, que a formação do professor para ensinar a criança a ler não se restringe à área de língua, né? Ou mesmo à área de humanas, que seriam, então, as áreas mais próximas, vamos dizer assim, né? Não, para ensinar a leitura para o aluno, você precisa cobrir as diferentes áreas, né? Então, quer dizer, o PISA Ciências também se ressente, né, da questão da leitura, porque é preciso ler, é preciso mais do que decodificar, é preciso inferir, é preciso traçar redes de pensamento complexas, né? E essas, sim, apoiam o aluno nas respostas aos itens, tanto de leitura, matemática ou ciências, né? E, de fato, ciências desceu um pouquinho. Eu acho que isso não traz também muita surpresa, porque a gente continua, então, no mesmo patamar, né, em que as competências reveladas são essas mais simples. Ou seja, o aluno reconhece alguns conceitos elementares, não é? Ele consegue trabalhar com contextos já conhecidos de cotidiano, tá certo? Mas ele não consegue trabalhar com as evidências ou com as provas de